Por que eu perguntei que a galera tá animada e tem que estar aí com o Felipe Luiz? Porque ganhou. E se ganhou, tá tudo bem. Foi um volume de jogo absurdo em cima do Corinthians, mas muito se deve, Dava, ao desmanche que fez o Ramon Dias no Corinthians. Vocês viram, esse Corinthians não é o que estava jogando bola. Não tem. O Ramon Dias, ele conseguiu matar o sistema que ele mesmo criou e que tava dando certo. E ninguém tá entendendo por que ele fez isso. Quando ele armou aquele time contra o São Paulo, já não fez o menor sentido. Não era pra ter sido daquele jeito o jogo. E a mesma coisa que, assim, o Flamengo poderia ganhar de 1-0, 2-0. Esse volume de jogo, principalmente no meio de campo, se deve muito ao Ramon ter acabado com o Corinthians. Foi isso que ele fez. Ele foi pro Maracanã com um time completamente diferente do que vinha jogando e ninguém está entendendo o porquê que ele mudou a forma de jogar agora. Ou seja, antes, quando não eram jogos tão importantes assim, ele vinha com um time completamente agressivo, com um time que estava funcionando, metendo pra cima o time independente do... Foi jogar contra o Fortaleza, que a galera falou que... Jogou e macetou o Fortaleza na casa dos caras. E era o que se esperava de jogar contra o São Paulo, contra o Flamengo. Como é que você explica um time que vem vencendo e jogando bem e do nada se muda completamente o time a troco de quê? Então assim, não sou fora Ramon, nada disso. Mas esse amasso que o Corinthians tomou não é por causa da mudança do Felipe Luiz. Não existe isso, gente. Por mais que ele seja o super o amigo caralho, ele não é um... Não dá. Vocês concordam comigo? Se deve também, não é que ele não tenha mérito, mas se deve também, e bastante, a caca que fez os dias lá. Eles mudaram completamente o time. Esse time que entrou com o Rian. Sim. O Rian é um moleque, não é um mau jogador, mas ele sentiu penalidades contra esses dias aí. Ele bateu um pênalti pra fora e quando ele bate, ele tá... Ele não é Ele jogador. machucou, né? Sabe que ele lesionou. Agora. Não é jogador pra jogar um jogo desse. Por que botou o Ranieri? O Ranieri tá tão mal assim pra não botar O ele? negócio o erro é o Martínez. Não, o Martínez ele errou tudo. O Charles, minha nossa senhora. Não, o Hernandes errou Então tudo. depois. Não, o Martínez também errou tudo. O Hernandes é o também. atacante. Mas é porque Sim. o Martínez jogando com esses dois caras Não dá. Pô. O Charles, o que foi o Charles Não, o nesse Charles foi jogo? bem mal também. E digo mais, e o melhor teve um jogo aí que ele jogou legal e até agora eu não tô entendendo. Então assim, ó, não sou fora Ramon, nada disso, porque já tem uma galera aí que eu não acho... É foda falar isso, mas ó, da mesma maneira que eu apoio, eu enalteço a nossa torcida, tem uma parte que é emocionada. Tem uns caras aí criticando o Memphis porque tá caindo na zoeirinha de rival, na zoeirinha de imprensa. Concordo, tá acima do peso, deve estar, não sei, tá pesado e tal, fora de ritmo, legal. Agora já estão macetando o cara, desculpa, pra mim é idiota, é ser burro. Não faz sentido, Mas o cara faz o menor sentido. nem jogou um tempo É lógico, agora, Memphis longe feliz. Agora, o Flamengo não tem nada a ver com isso, trocou o técnico, amassou o Corinthians, ficou barato o resultado, era pra ter sido uns 3-0 com tranquilidade, e a nossa sorte é que esses 500 mil que muitos estavam reclamando, e sim, nossa gestão é pífia, faz um monte de merda. É claro que sim, concordo com vocês. Agora, ficou baratíssimo pagar esses 500 mil aí, porque nessa altura, se não é o Hugo, o jogo já estava definido. Pra nossa sorte, esse jogo foi 1-0 e continua abertíssimo esse jogo. Agora, pro jogo de volta, Dava, é o seguinte, se o Ramon, a gente tem que disputar o brasileiro, vamos abrir mão, sei lá, de uma Sula, mas essa semifinal, se o Corinthians voltar com a formação que estava fazendo, jogando direitinho da forma que estava, vai ser um jogo muito mais digno do que essa palhaçada que a gente viu. Se for pra abandonar alguma coisa, é a Sula, pô. Não é o Brasil, entendendo? né? Então, assim, não faz o menor sentido o que aconteceu ali. Então, assim, não quero tirar o mérito do que o Flamengo fez, amassou a gente mesmo. Tem jogadores melhores e jogou em casa. Concordo. Agora, esse amasso e esse volume de jogo, eu posso afirmar, isso não é coisa do Felipe Luiz. É coisa do que fez o Ramon Dias também, certo? Ele acabou com o time que vinha jogando. É uma escalação que ele fez que não faz o menor sentido. Ninguém entendeu o que ele fez ali. Foi ridículo. Mas, Cross, só pegando isso que você falou, a estratégia do Ramon em si, pra mim, foi burra. Porque, assim, quando ele bota o Garro e o Coronado, ele tira o poder de surpresa dele no segundo tempo, né? O cara que pode vir mudar o jogo. Sim. Ele melhor jogar com 3 volantes, o Martínez aí, Breno Bidon, se tivesse disponível, e Charles, que seja. Ou, se ele quisesse ser um pouco mais agressivo, que ele tem o direito, joga com Carrilho, fechando o meio de campo e saindo. Que tava na reserva. Porque aí, ou então não, joga com 3 volantes, vão marcar. Porque, gente, vamos falar a verdade, a gente tem que lembrar que o Flamengo, ele tava num momento emocionalmente muito bom pra esse jogo. Mandaram o Tite embora, mudou o clima do Flamengo. O Flamengo vinha com felicidade, alegria, vinha querendo saber como é que ia ser. Cara, joga fechadinho. Você vai decidir em casa. Você é um ótimo time. Você tem um goleiro pegador de pênalti. Seu time é bom na disputa pros pênaltis. Cara, você não vive um momento legal. Joga com 3 volantes.
libera os laterais quando preciso, ou então marca pra contra-atacar, cara. O Yuri Alberto, o Romero, tava jogando assim, tava funcionando, deu certo contra o Fortaleza, cara. Na hora com o Flamengo, não é hora de você testar a diferença, fazer o diferente, tentar mudar, não. Não é. É Mas na não é hora de mesmo. fazer o feijão com arroz. E eu acho que essa é a cobrança do Kroos, porque assim, foi uma estratégia que você pensar, ela não foi inteligente, cara. Não. Foi realmente boa, porque você se expõe Claro. ao time que individualmente talvez seja o time que mais tenha talento individual no Brasil. Por quê? Quem tá marcando é o Garro e o Coronado? Não é, gente. Não. Era o Charles, era o Rian. Esses dois jogadores contra Gerson, De La Cruz, Bruno Henrique, Arrascaeta, é um perigo, cara. Esses são 4. São 4 caras muito diferentes, por exemplo. E ainda tem um Gabigol no ataque pra os defensores marcar. Então, se você for pensar estrategicamente, o Corinthians ele não conseguiu sair, por mais que ele tinha Garro e Coronado, ele sofreu pra atacar. Porque o time não está acostumado a jogar assim. E aí tem outra. O Bidu, ele não vinha jogando mal não, cara. Não, pô, botar o Hugo foi terrível, pô. E outra coisa, Aquilo ali... o Bidu, ele puxa o seu contra-ataque melhor do que o Hugo. Assim, com todo respeito, eu sei que você acha. Eu sei que Então- você acha. Eu sei que você acha o Hugo fraco. Mas assim, juro pra você, por esse jogo específico, eu fico falando assim, cara, assim, desculpa falar isso, mas assim, como que esse jogador do Corinthians profissional seriado do Campeonato Brasileiro, eu acho. Mas foi exatamente eu o que eu acho falei no loucura, primeiro pô. dia. Se você perguntar, Isso é se você loucura, chegar assim pô. pro Hugo, o lateral, e falar, Hugo, o que Ué, você tá cara. fazendo no Corinthians? Ele vai te olhar com uma cara de perdido e vai falar, não sei, cara. Não sei, eu tô aqui só. Porque é assim que funciona o Corinthians, né? Agora, deixa eu, só pra não meter o pau em todo mundo, tem um cara aí que todo mundo mete o pau e que jogou melhor do que os dois laterais, que foi o próprio Mateuzinho. Isso que eu ia falar, mas Sim. O Mateuzinho jogou muita bola. Jogou. Perdemos, mas foi o único cara que entrou. E aí é foda, porque todo mundo, quando o cara joga, não joga o que jogou hoje, mete o cacete no cara. Mas ontem foi o único que entrou e entrou com sangue. Então, se você for pegar dois caras que tentaram jogar bola ontem, foi o próprio Garro, tava apagado. Então, foi o Coronado, foi o Mateuzinho e o Hugo. A gente não teve mais nada ontem. Né? Não teve, o Corinthians não existiu, o Corinthians não foi pro Rio de Janeiro. E essa é a verdade. E eu juro pra você, se o Corinthians tivesse ido e jogado do jeito que tava jogando nos últimos jogos, com a formação certinha, que é difícil achar, quando acha muda, e perdesse de 1-0, ninguém ia ficar tão puto da vida assim. Só que quando acaba o jogo, mesmo perdendo, qualquer corintiano ficou aliviado. É. De 1-0, Sim, a gente tá com vivo certeza. ainda, vivaço. Sim, com certeza. Só que, qual é a preocupação? Esse jogo de volta, se entrar dessa mesma maneira, uma formação porca dessa, se o Emiliano lá, se o Ramon não olhar o que eu estava fazendo que estava certo e entrar com essa mesma, é outro vareio. E aí a humilhação é muito maior, vai tomar outro vareio dentro de casa. Então tem que mudar essa postura e colocar o que vinha dando certo. Não faz o menor sentido, porque não tem, ele não explica. Aham. Tá dando certo, mudei tudo. Foda-se, é isso, só mudei mesmo. Não. Aí você tem todo o Pior tempo que do isso. mundo, Matheus, pra mudar. Você vai me mudar numa semifinal de Copa do Brasil. E aí é por isso que eu volto a dizer. Legal focar no brasileiro e tal. Só que se fosse ter uma desistência de qualquer Copa, desistisse lá atrás, caralho. Agora que você mexe com o emocional do torcedor, agora que você vai, não, agora foda-se, vou colocar qualquer um, vou colocar Rian, vou colocar... Caralho, cara, o que você espera? Que todo mundo fique bem? Então é foda. Não, e só pra terminar, cara, isso que eu ia falar. E quando você joga com esses 3 caras no meio, e você joga com o Bidu e o Mateuzinho, porque o Mateuzinho foi muito bem, igual o Klaus falou, ele realmente fez uma baita partida, existe uma situação que é, galera, vamos atacar pelos lados, marcar no meio e ver como é que vai estar esse Flamengo. Vamos ver como é que vai estar, vamos testar esse Flamengo, pô. Vamos testar, porque o Flamengo não vinha bem, gente, não vinha bem. O Flamengo estava emocionalmente frágil. Imagina se o Corinthians acha um gol no contra-ataque, Sim. entendeu? Então eu acho que a estratégia pro jogo foi pensada de forma errada. Pra gente finalizar. Era pra jogar com o Mateuzinho de um lado, era pra jogar com o Bidu do outro, com 3 volantes e liberar mais os caras. Porque esses 3 volantes ia segurar o meio de campo do Flamengo. Que o meio de campo do Flamengo tava muito mais móvel. Entendeu? Então eu acho que assim, essa aposta que ele fez com 2 meses, ela valia se você tivesse perdido o primeiro jogo e estivesse jogando em casa no segundo. Porque beleza, eu quero atacar, vamos pra cima. Até valeria. No caso agora, óbvio que a gente vai repensar pelo jogo que foi no primeiro. Porém, eu acho que o Ramon foi muito mal na estratégia, principalmente por estar jogando contra o Flamengo no Rio de Janeiro e com os talentos eu individuais acho do que Flamengo, aconteceu, velho. né? Se você for pegar o jogo do Flamengo-Corinthians, que o Corinthians ganhou no Campeonato Brasileiro, e pode ser isso pode ter tido influência, entende? O Ramon talvez tenha achado que ia pegar o mesmo time ou coisa do gênero. Pode ser. E sei lá, o Ramon tá muito tempo no futebol pra saber que, Ah, é que burrice, não ia né? estar. Seria burrice. Nossa Senhora. Porque o que aconteceu? Naquele jogo lá, o Garro jogou solto, fez o que quis,
E o Corinthians tem muito mais oportunidade, né? Se ele na verdade, a bola mal chegava no Coronado. E aquele Hernandes lá, Deus me livre, né? Eu tô falando que é o Pedro Raul que habla, né? O negócio desse Hernandes aí. Eu não prefiro nem falar. Mas o negócio, assim, do Felipe Luiz é que... E a galera tem essa coisa de tipo... Pô, mudou o técnico, é isso e tal. Mas, porra, ele teve 2 dias pra preparar esse time. Numa bucha do caralho, que é a semifinal da Copa do Brasil contra o Corinthians. E ganhou, sabe? Então, assim... Em termos do que aconteceu, tudo bem, que como foi o jogo e o Flamengo teve muita chance e perdeu, você fica achando, porra, poderia ter mais e tal. Mas na situação que a gente tava, rapaziada, o Flamengo antes do jogo, desmontado, não tinha nada, o Flamengo não era um monte de nada e conseguir esse resultado, acho que foi um positivo. Mas, justamente, E aí, assim, eu sei que a galera tá falando aí dessa questão, e aí esse que é o negócio do Corinthians desse momento, a preocupação com o rebaixamento, né? Porque aí a gente tem que sempre ponderar, tipo, porra, será que o Bidon... será que o Piroca lá do departamento físico não chegou pro Ramon e falou, ó, se o Bidon jogar aí, não vai jogar fim de semana. Tem todas essas coisas também. Mas o que não justifica ele entrar com garro coronado. Isso aí, ele tinha opção. Sabe qual é? Ele tinha outras opções que dava pra botar, ele podia não usar todo mundo e tal, tudo bem. Usar o Hugo, irmão, não dá. Bota lá o Bidu. Não tem como esse cara jogar. E o lado do Fagner, né? Eu boto o Hugo na Sul-Americana, né? Sei lá, irmão. Aí a questão do Fagner ali... E aí talvez tenha sido a questão da experiência, não sei o que e tal. E o Fagner foi expulso, então o Fagner não joga, né, no fim de semana. E o André Ramalho também não, por isso que os dois jogaram. Então talvez tenha sido... Então talvez na cabeça do Ramon o Fagner seja titular absoluto, né? Porque, né, sei lá. Mas, pô, o Mateuzinho é novo, dá pra jogar mais um. Porque, e isso talvez tenha sido o que o Ramon falhou muito nesse jogo, foi que o jogo inteiro, irmão, a dobra... que o Flamengo não fazia há muito tempo, nunca fez com o Tite, que era o Bruno Henrique e o Alexandre na lateral, fazendo tabela ali, não sei o quê. O Fagner ficou tonto o jogo inteiro, pô. E aí, tanto que quando vira o segundo tempo, ele já toca 3, O né? gol é nas costas de quem? É dele, pô. Exatamente.